estudante do 7º ano, seja muito bem-vindo à nossa aula de arte, onde vamos estudar sobre o som e os parâmetros sonoros. Quais são os objetivos desta aula? Conhecer, entender e diferenciar os elementos do som, entender a utilização do silêncio na música, compreender a diferença entre um som musical e o ruído. Você já parou para prestar atenção aos sons à sua volta? Você costuma ficar num ambiente e perceber, né, o que acontece, quais são os sons que estão acontecendo, os sons mais distantes, os sons mais próximos a você? Você sabe quais são os elementos desses sons que você ouve? Já prestou atenção? Nós temos os elementos dos sons ou as propriedades dos sons. Sabe quais são eles? Altura, duração, intensidade, timbre são os elementos do som. Então vamos testar, vamos ver se você já captou, né, já está antenado na nossa aula. Vamos ao primeiro quiz. Qual alternativa desta contém apenas as propriedades do som referentes ao estudo da acústica? Letra A. Altura, intensidade, melodia e cacofonia. Letra B. Altura, duração, intensidade, timbre. Letra C. Altura, timbre, compasso e ritmo. O que você acha? Letra A, B ou C? Será que você acertou a nossa primeira questão? Vamos ver? Qual alternativa contém apenas as propriedades do som referentes ao estudo da acústica? Resposta correta é a letra B, porque aqui na letra B nós temos altura, duração, intensidade e timbre, que são os elementos de qualquer tipo de som, beleza? Bom, então vamos estudar cada um deles. Vamos começar com a altura. Às vezes nós nos referimos à altura de uma maneira errada, então a partir de agora você vai aprender.
A altura é determinada pela frequência das vibrações, ou seja, a velocidade, né? Quantas vezes esse som vibra por segundo. Ele pode ter uma menor velocidade quando o som é mais grave e uma maior velocidade quando é mais agudo. Vamos observar aqui nesta imagem. Olha, então o som mais grave, nós temos as ondas mais lentas. E o som agudo, ele vibra muito mais rápido, ok? Será que nesta imagem você consegue identificar quais são os sons agudos e quais são os graves? Vamos lá. Então, aqui nós temos algumas ondas, né? Observa que aqui no meio nós temos alguns sons que são mais rápidos e alguns mais lentos, né? Então, por aí você já vai tendo a ideia de agudo e grave. Então, será que você já consegue responder o segundo quiz? Vamos ver? O que determina a altura de um som? Será que é o timbre, a amplitude das ondas, a frequência das ondas, né, do som, podendo ser mais grave ou agudo, ou a intensidade desse som? O que você acha? Qual a resposta correta? Eu já volto. Será que você conseguiu acertar essa questão? Vamos lá? O que determina a altura de um som? Resposta correta. Quem marcou a letra C é a sua frequência, podendo ser mais aguda ou mais grave. Bom, falando então numa outra propriedade ou num outro elemento do som, nós temos a duração. E o que vem a ser a duração? É a extensão de um som. É determinada pelo tempo da emissão dessas vibrações. Os sons mais longos podem ser mais longos ou os sons podem ser mais curtos. Vamos verificar na imagem para entender melhor? Então, aqui eu tenho a emissão do som, aqui ele demora para acabar, então é um som mais demorado, mais longo. E aqui
eu tenho um som rápido e ele já se acaba. Então, um som curto, né? Então, a duração do som, ele tem a ver com sons longos ou sons curtos. Você consegue identificar aqui esses sons, se eles são mais longos ou mais curtos? Então, aqui você tem um som, aqui ele está um pouco mais curto, né? Então, aqui nós temos 3 sons diferentes, né? 3 conjuntos de sons, né? E a intensidade? Agora é que confunde com a altura. Lembra que eu falei que a partir de agora você ia aprender a diferenciar e usar esses termos corretamente? Então, o que é a intensidade? Ela depende da amplitude da vibração. Ela também é chamada de volume. É determinada pela força do agente que a produz. Ela pode ser mais forte ou mais fraca. Mas, professor, o que é amplitude? É o comprimento aqui da onda. Então, aqui, olha, vamos tentar identificar nessa imagem, né, as intensidades diferentes de cada som. Você consegue imaginar onde estão os sons mais fortes, com maior amplitude de onda, e os mais fracos, com menor amplitude de onda nessa imagem? Vamos dar uma olhada? Olha, aqui você tem sons, né? Você tem as ondas. Olha aqui como essa onda, ela já fica, né, com uma maior amplitude. Então, eu tinha aqui os sons que poderiam ser médios e aqui o som forte, né? Então, aqui representando com as ondas para melhor entendimento. E o timbre? O que será que vem a ser o timbre? Você já percebeu? Você está lá no seu quarto, né, ouvindo uma música ou estudando, de repente alguém te chama. Você consegue, como que você consegue identificar quem está chamando? Ah, é meu irmão, minha irmã, minha mãe, minha tia, meu tio, meu pai. Como que você consegue identificar a voz de uma pessoa? Você tem ideia? Você consegue identificar pelo timbre da voz. Então, o timbre é determinado, né, pela característica da fonte sonora. O que vem a ser a fonte sonora é quem emite o som. Nós podemos dizer que o timbre é a cor de um som. Você consegue identificar se você tem um violino tocando, se é uma flauta, se é um clarinete, um violão, porque cada instrumento musical tem um timbre característico. Então, é por esse timbre que você identifica de onde vem esse som, qual é a fonte sonora. Aqui eu tenho, né, como se fossem 3 tipos de fontes sonoras emitindo um som. Bom, aqui, olha, vamos observar essa imagem. Digamos que há uma variedade de sons ocorrendo ao mesmo tempo e cada onda a seguir representa um desses sons. Você consegue identificar quantos sons tem nessa imagem? Vamos dar uma olhada? Ó, nós temos aqui esses 2 sons, nessa cor mais rosa. E aqui atrás, nesse tom mais roxo, nós temos mais 3 sons. Eu diria que aqui nós temos 5 sons sendo emitidos ao mesmo tempo.
Então vamos ao terceiro quiz, vamos testar novamente se você está ligadinho na aula. Vamos lá? Dois sons diferentes entre si possuem a mesma altura, a mesma intensidade e a mesma duração. Então, o que os diferencia? Será que é o timbre, a frequência, a amplitude? O que diferencia esses sons? Responda aí que eu já volto. Será que você respondeu corretamente? Vamos ver? Dois sons diferentes entre si possuem a mesma altura, mesma intensidade, a mesma duração. Mas então, o que será que os diferencia? O que você respondeu? Se você respondeu que é o timbre, você acertou. Porque se eles têm a mesma altura, a mesma duração, né? E a mesma intensidade, então só pode ser o timbre que os diferencia. Podem ser dois instrumentos diferentes tocando a mesma nota, a mesma melodia, não é mesmo? Bom, silêncio. O que é para você o silêncio? Você já se imaginou em um lugar onde não existisse som? Como seria o mundo sem som? Será que existe silêncio absoluto? Você já parou para pensar nisso? Os nossos ouvidos, eles estão expostos diariamente a uma grande variedade de sensações sonoras. Agora, na música, o silêncio, ele é matéria, ele é um produto para composição musical. Na música, ele é o oposto do som. O silêncio e o som, eles só existem um por conta do outro, né? E ele é matéria para composição sonora. Como assim? Bom, para a gente entender um pouco sobre o silêncio, John Cage, em 1956, se eu não me engano, ele fez uma composição e se apresentou em público. Então, como que foi essa apresentação? Ele chega lá, tem o piano,
ele senta-se, né, abre o piano ou fecha o piano, então depende aí do intérprete, né, se prepara para tocar e não toca. Ele fica 4 minutos e 33 segundos, contados no relógio, preparado ali para tocar e não toca. Então, o que você acha que deve ter acontecido neste momento? Você acha que ficou um silêncio absoluto na plateia e não se ouvia mais nada? Ou será que as pessoas começaram a achar estranho, né, aquela atitude do John Cage? O que aconteceu, né? Então, provavelmente, o que pode ter acontecido é que as pessoas se inquietaram, começaram a questionar, a tossir, né? Então, quando você é obrigado a ficar ali em silêncio, começam as inquietações, não é mesmo? Então, a música naqueles 4 minutos e 33 segundos de John Cage foram os sons produzidos pela plateia. Então, olha que interessante, né? Então, o silêncio absoluto aí, ele é questionável. Bom, e o ruído? Você acha que o ruído, ele faz parte da música? O ruído, ele pode ser definido como uma interferência indesejável naquilo que queremos ouvir. Você está ouvindo uma música, de repente alguém começa a bater alguma coisa e você se irrita com aquilo, não é mesmo? Mas o ruído, ele é uma questão de consonância e dissonância. Então, você pode interpretar de várias maneiras, depende do contexto, depende de como você quer interpretar essa situação. Em 1913, Luigi Russolo, ele escreveu um manifesto em que acompanhava os futuristas. Ele questionava, já que o mundo moderno ganhou nova sonoridade com máquinas e motores, isso deve acontecer na música. Então ele fez um estudo de tipos de ruídos existentes e construiu instrumentos capazes de produzir esses sons. Em 1948, Pierre Schaeffer, ele criou um concerto, ele fez um concerto público de música chamada música concreta, onde ele tinha gravações de ruídos. E na Alemanha, um grupo conduzido por Stockhausen criou a música eletrônica. E eles tinham aparelhos geradores de sons. Então, nós vemos, né, que no século XX, o ruído, ele passou a fazer parte das composições musicais. Então, é questionável essa definição de o que é som musical e o que é ruído. Depende do contexto. Então, nós vimos nessa aula, né, nós conhecemos o som e os seus parâmetros, os seus elementos, né? Diferenciamos cada um deles e vimos que o silêncio, ele também é utilizado na composição musical. Vimos também que o ruído, ele pode ser agradável ou não, e ele pode, dependendo do contexto, e ele pode ser usado nas composições musicais. Depende de quem está ali, né, utilizando, quem quer compor. Então, nesta aula nós falamos sobre os sons e os parâmetros do som. Espero que você tenha gostado e até breve.